Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, bom Pai, mais uma vez eu peço que o Senhor esteja conosco nesse estudo. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para compreendermos a Tua palavra e entendermos a importância de conhecer o Senhor. Nos dê sabedoria para compreendermos o assunto também e que o Senhor se faça presente com todos que assistirem essa aula. Te peço em nome de Jesus, amém. Vamos lá, vamos começar o estudo então, sem perder tempo. Vamos lá. Recapitulando, os últimos estudos a gente viu sobre a volta de Jesus e a gente viu sobre o momento da volta de Jesus. A gente viu como será a volta de Jesus, né? Quando a gente estudou sobre a pedra lá, que Jesus vem com grandes trombetas, ele vem no último dia, ele vem ao ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. A gente viu sobre isso e vimos também sobre o período da volta de Jesus, que estamos vivendo próximo dele, porque a gente viu que pelos sinais que ele deixou, a gente já está vivendo o tempo do fim. Então vamos lá, vamos estudar o assunto de hoje. O assunto de hoje é os 1000 anos, é o milênio, que a gente chama também. O que é esse período de 1000 anos? Vamos lá, vocês vão entender no final do assunto. A Bíblia diz que tem duas ressurreições. Como que vai ser? Quais são essas duas ressurreições? O Evangelho de João 5, 28, 29 e Atos 24, 15 dá essa resposta para a gente. Vamos lá. João 5, 28 e 29. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Agora, Atos 24, versículo 15. Tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Então haverá duas ressurreições, a dos justos e a dos injustos. Essa é as ressurreições que tem, dos justos e dos injustos. Então, quando acontecem essas ressurreições? Quando vai ser a ressurreição dos justos? Vamos lá, começar pela ressurreição dos justos. Quando que vai ser? 1 Tessalonicenses 4, 16, Apocalipse 20, versículo 6, responde para a gente. Vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16. E olha só, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha só. Então, a ressurreição dos justos é no momento da volta de Jesus. Quando Jesus vem, ele transforma os justos vivos e ressuscita os justos mortos transformados. E tem uma coisa que é interessante, é que aqui, ó, diz que eles reinarão com ele os 1000 anos. Reinarão com Cristo os 1000 anos. Então, a gente já vai tendo uma ideia do que é esse período. Vamos lá. E quando acontece a ressurreição dos ímpios? Apocalipse 20, versículo 4 e 5 responde para a gente. Esse texto é um texto descrevendo a primeira ressurreição, mas nos dá a ideia de quando acontecerá a segunda. Olha só. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Parênteses, essa marca sobre a fronte, sobre a mão, a gente vai estudar daqui a alguns estudos. Vamos voltando lá. E viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Então, esse é um texto descrevendo a primeira ressurreição e diz que o restante que não ressuscitou na primeira vai ressuscitar só quando se completar os 1000 anos. Então, 1000 anos mais tarde é que os injustos ressuscitam. Então, tem a primeira ressurreição no começo do milênio e a segunda ressurreição no final do milênio. Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuando. Vamos só para a gente ter uma ideia. Quais acontecimentos no início do milênio? No milênio? 1, Jesus volta. 2, a morte dos ímpios. Olha só.
Segundo Tessalonicenses 2:8 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O iníquo pode se referir a uma pessoa ou todos aqueles que cometem iniquidade. Então vai ser exposto todos aqueles que cometem iniquidade e eles serão mortos segundo a manifestação da vinda de Jesus. Então, na volta de Jesus, os ímpios morrem. E os justos são arrebatados, ressuscitados e arrebatados. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, os justos são ressuscitados e arrebatados. Os justos vivos são arrebatados e os justos que morreram ressuscitam e são arrebatados. Isso no momento da volta de Jesus. E no momento da volta de Jesus, Satanás é preso. Olha só, Apocalipse 20, versículo de 1 a 3. Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, Satanás é preso no momento da volta de Jesus. Por que Satanás é preso no momento da volta de Jesus? Porque os justos, salvos, são levados ao céu. Os ímpios morrem e não fica ninguém na terra. O que Satanás vai fazer? Ele vai estar preso aqui na terra. Fala que é preso no abismo. A gente vai ler mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas Satanás fica preso na terra, porque ele não tem quem tentar. Ele não tem o que fazer. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Quais as condições durante o milênio? O que acontece durante o milênio? Vamos lá. Os justos vivem, julgam e reinam com Cristo. A gente já leu esse texto, olha só. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos e neles se assentaram aqueles que foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na mão e na fronte, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Fala, então, os justos vão reinar com Cristo. A gente vai tentar entender um pouquinho o que é esse julgamento. Olha só, 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Aqui está falando sobre julgamento, não de tomar decisão ou de juízo sobre alguém, porque a Bíblia fala para a gente não tomar esse tipo de juízo. O que é o juízo que está falando aqui? Se durante o milênio todo o caso já vai estar sido decidido, porque Jesus já levou os salvos e morreu os ímpios, o que julgamento é esse? É o julgamento de comprovação, de entendimento, de entender as coisas que aconteceram. Por isso que nós vamos falar aqui que se a gente não consegue entender as coisas dessa vida, julgar as coisas dessa vida, nós julgaremos até os próprios anjos. Ou seja, no milênio, vamos reinar com Cristo e julgar. Ou seja, vamos entender o julgamento comprovativo, que nem um juízo aqui na Terra. Primeiro se recolhe provas, depois se entende a prova, depois se dá a execução. Então, nós vamos entender, nesse momento, um julgamento para entendimento por que cada um foi salvo, por que foi perdido, por que os anjos perderam a salvação, os anjos de Satanás, por que Satanás foi perdido. Imagina lá no céu, caso ressuscitem perto, eles vão ressuscitar perto, Paulo e Estevão. Pô, Paulo apedrejou Estevão, e Paulo vai estar no céu, a Bíblia é clara com isso. Como que Estevão vai ficar? Aí vai ter que ser explicado para ele. É um juízo comprovativo, tá certo? Vai acontecer durante o milênio. Vamos lá. Os ímpios continuam mortos. Olha só Jeremias 25, 33.
Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Os ímpios mortos continuam mortos, tá certo? E a terra fica vazia. É aquilo que eu comentei sobre a prisão de Satanás. Olhei a terra e ele é sem forma e vazia. Olha só. A terra sem forma e vazia não é igual lá no Gênesis? Lá Gênesis 1, versículo 1 e 2, que é Deus, que no princípio Deus criou todas as coisas e a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A treva sobre a face do abismo, né? Lá nesse versículo, chama a terra de abismo. A terra sem forma e vazia é abismo. Leia lá depois na sua Bíblia, Gênesis 1, versículo 1 e 2. Chama a terra de abismo, a terra sem forma e vazia de abismo. Então aqui, olhei a terra e ele é sem forma e vazia. Satanás não foi preso no abismo, que nem a gente leu? Então tá, é aqui, a terra sem forma e vazia. Na volta de Jesus vai ficar assim a terra de novo. Olha lá, continuando a leitura. Olhei para os céus, está faltando... olhei para a terra e eles sem forma vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eles tremiam e todos os outeiros estremeciam. Olhei eis que não tinha homem nenhum e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Ou seja, a terra fica sem forma e vazia. É onde é a prisão de Satanás. Satanás fica preso no período do milênio. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A gente leu aquele versículo e ele se complementa. No Apocalipse 20, versículo 2, diz que Satanás fica preso por 1000 anos. O outro versículo que a gente leu fala que ele foi preso no abismo. Ou seja, a terra sem forma e vazia, durante o milênio. Por isso Satanás é preso, tá certo? E no final do milênio, a Nova Jerusalém desce com os anjos. Olha só, Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviado, como um noivo adornada para seu esposo. Olha só, Apocalipse 20, versículo 4 a 6. É a ressurreição dos ímpios e a soltura de Satanás. Olha só o que está escrito. Vi também tronos, e nesses se assentaram aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. O restante dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha, continuando o versículo 7 a 8. Porém, quando, porém, se completarem os 1000 anos, será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações, porque os ímpios terão ressuscitado, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. Um número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás é solto porque os ímpios ressuscitam, ou seja, ele tem gente para tentar de novo, ele tem serviço outra vez. Então, ele é solto, tá certo? Depois dos 1000 anos, ele é solto. E a cidade santa está descendo nesse momento. E olha só, os ímpios tentam tomar a cidade e são consumidos. Olha lá, versículo 8 e 9 do Apocalipse 20. E sairá a seduzir as nações, os 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o campamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, isso no final do milênio. E Satanás é destruído. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontrarão não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então, Satanás é destruído. A palavra séculos dos séculos aqui vem do original aion, que significa era, não por toda a eternidade. Significa uma era. Satanás vai ser jogado no lago de fogo durante uma era. Quanto é uma era? Depende. Isso que nem fala, quem acompanha a música, teve a era dos Beatles. Né? Depois, olha só, os Rolling Stones começaram na mesma época, tem a era dos Rolling Stones. Olha o tempo de diferença. Os Rolling Stones toca até hoje. Era é quando um acontecimento marcante o período que um acontecimento marcante dura. Aqui, no caso, o acontecimento marcante é a destruição de Satanás, ele ser jogado no lago de fogo. O período que ele ficou no lago de fogo
durante uma era. A palavra séculos dos séculos aqui significa isso, tá certo? Bom, só para a gente entender, então. Vamos lá, eu vou voltar os slides aqui para a gente compreender, tá certo? Vamos lá. No início do milênio, Jesus volta, os ímpios morrem, os justos são ressuscitados, arrebatados para morar no céu com Cristo, e Satanás é preso. Durante o milênio, os justos vão reinar e julgar com Cristo durante o milênio, os ímpios vão continuar mortos, a terra vai ficar sem forma e vazia, e Satanás vai ficar preso. E no final do milênio, desce a Jerusalém do céu, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto, e os ímpios tentam tomar cidades, são consumidos, e Satanás é destruído. Tá certo? Isso é o que acontece. O que surgirá, então, depois disso? 2 Pedro 3, versículo 10 a 13, diz: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Haverá novos céus e uma nova terra, onde não vai haver maldade, não vai haver tormento, Satanás vai ser destruído, não haverá separação, a morte não vai levar ninguém, não vai ter pandemia, não vai ter conta para pagar, não vai ter maldade, não vai ter nada de ruim. Vamos morar com Deus durante toda a eternidade. Só que como a cidade santa desceu para a terra, os justos herdarão a terra. Nós ficaremos aqui para sempre junto com Deus, tá certo? Deus tem prazer na morte do ímpio, quando ele vai ter que destruir os ímpios, os injustos? Olha só, Ezequiel 33, 11. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer em destruir. O livro de Isaías chama esse momento de obra estranha de Deus. Não vai ser gostoso para Deus destruir os ímpios. São todas criaturas dele. Ele fez buscando a salvação, buscando a vida eterna para todos. E aí o pecado entrou, tirou eles da mão de Deus. Deus resgatou eles de volta através de Cristo. Mas Deus queria ter todos, mas a escolha é de cada um de nós. A escolha é nossa. Infelizmente, para o bem dos justos, Deus vai ter que acabar com os maus. Mas não é prazeroso para Deus. É o resultado das escolhas de cada um. Deus não interfere nas escolhas de cada um, mas Deus tem que ser justo e tem que dar a vida eterna. Então a escolha é de cada um de nós. Se ficou dúvida, como a gente não está ao vivo, se ficou dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários, tá certo? Então eu quero que você tome uma decisão de estar dentro da cidade. A escolha é sua. Deus já deixou tudo pronto para que você pudesse escolher. Deus deu Jesus para pagar o seu pecado. Deus deixou a Bíblia para te mostrar o caminho. Deus te deixou o Espírito Santo para te dar poder para vencer. Só que você precisa escolher. Eu faço esse convite. Escolha estar ao lado de Jesus. Escolha aprender mais de Jesus. Andar com Jesus para poder estar dentro da cidade santa quando Jesus voltar a ser levado para a cidade santa. Tá certo? Que Deus te abençoe. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. O próximo estudo é como será a nova terra. Próximo estudo a gente vai falar sobre a nova terra. Então, no sábado, às 4h30, você que já é aluno, está registrado, já sabe o horário. Se você não é, me procura, a gente dá um jeito, eu coloco você nos estudos. Vamos começar mais classes bíblicas, tá certo? No sábado, então, 4h30, teremos o estudo ao vivo, depois teremos o gravado que vai ser postado aqui no canal, tá bom? Deus te abençoe, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Até a próxima.